Então, nosso próximo exercício não tem desenho. Então lembra, sempre que não tem desenho, se você sentir a necessidade de desenhar, não tem problema, tá? Eu geralmente tenho. Então, vamos lá. Uma carga pontiforme fixa de 2 microcoulombs, então ela é fixa, tá? Fixa em forminha de ponto. Está colocada num ponto A do espaço. E o potencial é um potencial elétrico de 18 vezes 10 a 4 volts. E num ponto B, um potencial... Deixa eu só ler de novo que eu separei. Uma carga pontiforme fixa de 2 microcoulombs gera num ponto A do espaço um potencial elétrico de 18 vezes 10 a 4 volts. E num ponto B, um potencial de 6 vezes 10 a 4 volts. Pergunta-se, qual a distância entre o ponto A e a carga fixa? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, letra A. E já que ele está falando de carga pontual, você pode usar isso daqui, ó. V de A constante vezes carga dividido pela distância. O que a gente tem? Que o potencial gerado no ponto A é de 18 vezes 10 a 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 18 vezes 10 a 4 é igual a constante, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância A. Só para vocês me falarem, quando ele falar um ponto A do espaço, então considerei que já que está no espaço, é vácuo, tá? Não precisa preocupar, não. Então, quanto vale a distância A? A distância A vai valer 2 vezes 9, 18, vezes 10 a 3, dividido por 18, vezes 10 a 4. Simplifica, simplifica. A distância A vale 10 a 3 dividido por 10 a 4, vale 10 a menos 1, ou seja, a distância A vale igual a 0,1 metro. Beleza. Agora, vamos fazer isso. Letra B. A letra B fala, qual a distância entre o ponto B e a carga fixa? Então, peraí, vamos colocar aqui bonitinho. Letra B. Qual a distância entre o ponto B e a carga fixa? Então, a gente vai falar V de B é igual a constante vezes carga geradora, dividido pela distância B. Isso daqui tem que ser a distância A. Quanto vale V de B? V de B, ele falou que é 6 vezes 10 a 4. Constante é 9 vezes 10 a 9. Carga geradora, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância B, que a gente não sabe qual é. Distância B é igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 2, vezes 10 a menos 6, dividido por 6 vezes 10 a 4. Então, bora. Vou simplificar 2 com 6 e vai ficar 3 embaixo. E aí, eu vou falar que distância de B vai ser igual a 9 dividido por 3, 3 vezes. Em cima, 10 a 9 com 10 a menos 6, 10 a 3. Embaixo, dividido por 10 a 4. Ou seja, a distância de B é igual a 3 vezes 10 a menos 1, ou 0,3 metros. Beleza? Fizemos letra A e letra B. Vamos fazer letra C. Letra C fala, calcule o trabalho realizado por um operador para transportar a carga de 1 microcoulomb de B para A. Então, eu vou desenhar mais ou menos essa situação. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga Q em algum lugar, mas eu sei o seguinte, e agora eu vou até ser abusada no meu desenho. Eu sei que num ponto A, ela gera determinado potencial, e no ponto B, um outro determinado potencial. Eles não precisam estar necessariamente alinhados, tá? Então, nesse caso, é só você pensar naquela ideia que eu te passei. O potencial criado por uma carga pontiforme, ele sempre vai ganhar o desenho de uma esfera, uma superfície circular. Opa. Ó. Colocamos aqui o nosso ponto B de novo. Lembrando que isso daqui vai ter... Eita, muito boa para fazer círculo. Não preciso fazer tudo não, vocês já entenderam a ideia.
Então tá, sabendo que o potencial no ponto B, vou trocar até de cor, V de B valendo, cadê? 6 vezes 10 a 4 volts. E o V de A valendo 18 vezes 10 a 4 volts. Pergunta, qual é o trabalho para eu pegar uma carguinha de 1 microcoulomb? Vou desenhar em amarelinho. Vou pegar... Ih, amarelo nunca é uma cor boa para isso. Verdinho aqui, ó. Essa carga é positiva. 1 microcoulomb é pequeno, mas é positivo. E tirar de B para A. Então, antes de eu fazer a conta, eu vou me perguntar se isso vai ser positivo ou se isso vai ser negativo. Então, eu já sei o seguinte, a carga geradora, essa aqui, ela é positiva. A carga que eu coloquei em B também é positivo. Positivo com positivo repele. Então, isso não está acontecendo de forma espontânea. Alguém está forçando eu ir da posição B para a posição A. Tá? E aí, lembrando que eu estou usando aquele argumento, desculpa, que o potencial nesse ponto aqui é igualzinho o potencial nesse ponto aqui. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B só depende de A estar na mesma superfície que potencial e B estar sempre na mesma superfície que potencial, tá? Então, bora fazer isso. O que eu sei? Que V de B, já que eu tô querendo... O exercício fala eu tirar de B e levar para A. Então, fazer V de B menos V de A tem que ser igual ao trabalho sobre a carga. Então, quem é o trabalho? O trabalho é carga que multiplica V de B menos V de A. Trabalho vai ser igual a carga 1 vezes 10 a menos 6, V de B, 6 vezes 10 a 4, menos V de A, 18 vezes 10 a 4. Passa essa continha aqui para cima, trabalho vai ser igual a 10 a menos 6, 6 menos 18, menos 12. E aí eu pude fazer essa subtração só de número, porque eles estavam multiplicados pela mesma potência, ó. Então, vai ficar 10 a 4, 10 a 4. Então, isso fica menos 12 vezes 10 a 4. E aí, o seu trabalho vai ser igual a menos 12 vezes 10 a menos 2 joules. E olha que bacana. Nós achamos um trabalho, eu vou passar para a notação científica aqui, ó. Trabalho é igual a... Eita. Menos 1,2 vezes 10 a menos 1 joule. E ser negativo corrobora com o que a gente acabou de discutir.